Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Características de uma igreja saudável. Vamos aprender com Tessalônica, uma igreja modelo, uma igreja, segundo o registro da primeira carta aos Tessalonicenses, ainda no capítulo 1, era composta por eleitos de Deus. Havia o testemunho de Paulo de que isso era verdade. Essa igreja surgiu como fruto do trabalho missionário, na segunda viagem missionária de Paulo, que se fazia acompanhar por Silas e Timóteo. Era uma igreja perseguida pelos judeus, inclusive, devido a esse fato, os missionários tiveram que ficar pouco tempo nesse lugar, mas a despeito do pouco tempo para implantar uma igreja, houve um resultado maravilhoso e essa igreja cresceu e frutificou. Pouco depois, Paulo envia Timóteo para fortalecer a fé desses irmãos, para exortá-los a continuarem no caminho da fé, a despeito da perseguição. E as notícias foram tão confortadoras para Paulo, que ele se dispõe então a escrever uma carta falando das características que haviam sido presenciadas, notadas por Timóteo. E ele então dirige uma palavra pastoral de júbilo em relação a essa igreja. É uma carta atual, é uma carta que serve para nós, que passamos por algumas perseguições, algumas crises, algumas dúvidas, às vezes titubeamos na fé, às vezes deixamos que o amor fique engavetado, às vezes deixamos que a paciência realmente saia de cena, e essa igreja vai nos mostrar essas características sendo colocadas em prática. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 3 a 11. Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê uma paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Vamos mostrar de uma forma bem resumida da emoção, do contentamento de Paulo ao poder testemunhar o avanço na vida cristã daqueles irmãos. Em primeiro lugar, versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. É interessante que se nós olharmos a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, nós poderemos ver Paulo elogiando a tríade da fé cristã: fé, esperança e amor. Fala de uma esperança firme, de um amor abnegado e de uma fé operosa. Precisamos experimentar isso, uma fé crescente. Esse é o primeiro ponto de uma igreja saudável, uma igreja que glorifica o nome de Deus. Uma igreja que mesmo em meio a crises, a perseguições, mantém-se fiel. Estamos vivendo dias em que há um cumprimento profético, o amor se esfriando de quase todos. Mas naquele momento, Paulo dá um testemunho completamente inverso. Ele fala que aqueles cristãos amavam-se mutuamente, viviam em comunhão. Era uma igreja
que vivenciava a fé e ministrava o amor de uma forma abundante. O versículo 4 vai mostrar que eles tinham uma paciência suportadora, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Nós perdemos a paciência por qualquer motivo, não é mesmo? Nós deixamos de lado essa paciência bíblica, essa paciência experimentada pelos Tessalonicenses, quando algo inquieta a nossa alma, tira de nós a tranquilidade, ouvimos o que não queremos, sentimos o que não queremos, passamos por situações conflitantes e a paciência se esgota. O testemunho de Paulo é que essa igreja tinha uma paciência suportadora. Mesmo em meio às perseguições, às lutas, às dores, era uma igreja que se mantinha de pé, porque a paciência suportava. E era um suporte mútuo, um suportando ao outro com paciência. É tão fácil perder a paciência, mas para sermos igreja modelo, precisamos resgatar a paciência de uma forma prática e de uma forma verdadeira. São características tremendas, mas que atestam algumas explicações de Paulo. Paulo, nos versículos 5 a 7, fala que o sofrimento era justo porque, no momento certo, quem causava sofrimento à igreja seria punido, mas, ao mesmo tempo, a igreja em si sentiria o alívio da presença do Senhor Jesus. E havia a promessa de que o alívio seria completo no grande dia, quando o Senhor voltasse. E eles estavam esperando a volta do Senhor Jesus. Certa vez ouvi um pensador dizer que a grande filosofia que a vida deve ensinar é que devemos viver cada dia como se fosse o último. Lendo o que se encontra em Tessalonicenses, o testemunho de Paulo, é justamente essa sensação que nós temos, que a igreja de Tessalônica vivia assim, cada dia como se fosse o último e preparando-se para a volta do Senhor Jesus, para encontrar-se com o autor da fé. Fé que cresce, amor abundante, paciência que suporta, sofrimento justo, porque há a certeza de que mesmo em meio ao sofrimento, Deus está presente, está agindo e nunca abandona a sua igreja. Ao chegar no versículo 10, há um testemunho da glória admirável que aquela igreja desfrutaria. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Nós precisamos viver para glorificarmos o nome do Senhor. Aquela igreja estava se preparando para isso, estava buscando a vinda do Senhor Jesus para glorificá-lo, para que, através de suas vidas, o nome dele fosse glorificado sempre. Essa tem que ser a consciência de uma igreja saudável. Uma igreja que glorifica o nome de Deus, que cumpre a sua missão e que sabe que mesmo quando a crise vem, faz doer a própria alma, é nesse momento que precisamos voltar os olhos para Deus e percebermos que Ele nos sustenta. Eu fico imaginando o gozo, o contentamento de Paulo, quando ele escreve o versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Uma obra poderosa, uma obra de fé, uma obra que vem como resultado da vocação, do chamado para ser igreja do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 7 e 8, traz um relato magnífico, exemplar dessa igreja. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ah, queridos, como é importante nos vermos como igreja.
Eu fico imaginando se um dia alguém poderá dizer a nosso respeito isso. Vocês foram impressionantes. Vocês pregaram com tanta ousadia, com tanto entusiasmo, com tanta verdade. A Bíblia se tornou tão real na vida de vocês. A fé era inabalável, o amor era abundante, a paciência era suportadora. E tudo isso atestando que ela se tornou uma igreja modelo, não só na Macedônia e Acásia, mas por todos os lugares em que a palavra era pregada. Essa é a nossa missão. Esse deve ser o nosso desejo maior. Essa deve ser a motivação que ocupe o coração do crente. Sermos igreja modelo na presença do Senhor, a fim de que almas atestem que a fé, o amor, a esperança devem continuar na vida do cristão. Essa tríade, fé, amor e esperança, é abordada na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses e mais em 7 referências bíblicas no Novo Testamento. E nem sempre estamos atentos a uma vida de fé, esperança e amor. Às vezes, entristecemos o nosso coração e o coração de Deus quando percebemos que a nossa fé não cresce, o amor não se torna abundante e a paciência deixou de existir, não suporta. Eu creio que Deus quer mostrar, através das crises, das perseguições e das dores, que vale a pena recorrermos aos exemplos da Bíblia. Paulo dá testemunho aos Tessalonicenses. Vocês estão sendo vistos, vocês estão sendo observados, há mérito no que vocês fazem, há honra no que vocês praticam e há resultados para a glória de Deus. Que seja essa a nossa certeza de que vale a pena buscar em Deus uma fé crescente, um amor abundante, uma paciência suportadora, a fim de que a nossa obra seja operosa, não por nosso mérito, mas porque a graça de Deus atua em nós. Eu creio que cada um de nós pode e deve ser como a igreja de Tessalônica. Deseje isso. É isso que Deus quer para a sua vida.